e curso de aplicações práticas da mecânica. Gravação em áudio feita dia 14 de dezembro de 2022, para compartilhamento educativo. É recomendável a quem acesse os conteúdos do autor Hélio Couto, que tenha caneta e papel à mão a fim de anotar as indicações de leitura de livros, filmes e outros, pois elas são passadas naturalmente durante suas palestras e explicativos. Para a compreensão adequada do conteúdo passado, é importante ler e ou ter relação direta com o conteúdo a fim de evitar acepções erradas acerca dos mesmos. E investigar se o livro ao qual está acessando contém de fato o conteúdo do autor, no caso de livros. Boa leitura! Gratidão! Quântica e Ressonância Harmônica, de 2013. Uma aula, co-criador. Canalização. Hélio Couto e Osho. Hélio. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Na revista científica American deste mês, julho/2013, a matéria de mecânica quântica sobre uma nova interpretação chamada QBism. Os físicos que defendem essa nova interpretação tentam, de todas as formas, anular, esquecer, as estranhezas da mecânica quântica. Mecânica quântica é uma teoria que não desce pela goela deles, há 100 anos. A teoria mais testada e provada da física, e toda esta parafernália eletrônica, só funcionam porque a mecânica quântica funciona como está definido desde 1935. Mas, os físicos, alguns, dizem que a mecânica quântica trouxe à tona o que antes era considerado, ou tratado, ou do âmbito da magia, e isso eles não podem aceitar de jeito nenhum. Ora, Niels Bohr, um dos fundadores da mecânica quântica, que tinha longas discussões com Einstein, disse o seguinte: ficou conhecido como a interpretação de Copenhague. A física só trata de alguns fenômenos. Ela não trata da realidade última. Niels Bohr deixou isso claríssimo e todo mundo que segue a interpretação de Copenhague segue essa concepção. Hélio Couto e Osho 733. Bem, traduzindo, o que ele quis dizer é que a física, a ciência não tem explicação para todos os fenômenos. Porque a física é a mãe de todas as ciências, porque todo o resto é construído em cima deste universo material. Toda a economia, sociologia, psicologia, teologia, quantas logias quiserem, é em cima da realidade física. Cadeira, bolsa, mesa, prédio. Não é abstração, é algo sólido. Portanto, seria necessário que quando a criancinha chegasse aos 6, 7 anos de idade, no primeiro ano do ensino obrigatório, fosse divulgado, para todo o planeta, que a física só estuda alguns fenômenos. Ela não explica a realidade última. Pronto, bastaria fazer isso e não dar esta ideia de que a ciência explica tudo, pois não explica. No dia que a ciência quiser explicar tudo, ela terá que investigar tudo, não é meia dúzia de fenômenos, é tudo. O físico fica com um pedacinho da sua física, nos laboratórios, para fazer os hipóteses. O geneticista só fica com o seu DNA. O psicólogo fica com um pedacinho da mente, e assim por diante. Cada um no seu território, o reducionismo total. E temos os catedráticos de cada área, que não conversam com mais ninguém de outra área, porque é território, lógico, um planeta reptiliano igual a esse, só poderia ter uma ciência dessa forma, território. Então, um não fala com o outro. Mas isso tinha que ser esclarecido, que se deixasse claro. No dia em que a física fora um centro, no caso do Brasil, um centro espírita umbandista ou do candomblé, ou for ao Vietnã falar com aqueles médiums, e a Tailândia etc., e explicar o que acontece nesses locais, teremos uma ciência que explica a realidade última. Quando os físicos forem formados em viagem astral, aí teremos outra ciência.
Mas isso levará muito tempo ainda, entenderam? Falar certas coisas, como está nesse artigo, que o colapso da função de onda é pura imaginação, é inacreditável. Quer dizer, fala-se qualquer coisa para se evitar enxergar a realidade. Última 734 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Por acaso, algum desses físicos foi dar uma olhadinha no astral para ver o que acontece com o colapso da função de onda? Claro que não, certo? Para eles nem existe isso. Nem existe. E, como não vão a lugar algum investigar o que acontece no astral, é muito fácil ficar onde estão e falar: não, isso é uma abstração matemática. Não existe, pois é. Entretanto, sinto muito, mas existe. Quando qualquer pessoa está escolhendo um carro e ainda não se decidiu, ela pensa na Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes, Corolla, qualquer carro. Existe uma onda em sua frente, fazendo o formato que indica, girando em espiral, como se fossem as duas hélices do DNA. Uma onda sem forma, e ela não escolheu o carro ainda. Assim que essa pessoa decide por um modelo, um carro X, no caso de uma Mercedes, essa imagem transforma-se em uma sereia. Isto é a realidade. É claro, é uma metáfora. É uma metáfora, mas é absolutamente real. Portanto, o colapso da função de onda é a coisa mais real que existe. Imaginem que vocês, quando fazem as suas escolhas, pensassem que o que estão escolhendo é uma abstração matemática imaginária. Então, não há problema nenhum em visualizar, ou pensar, ou sentir, ou falar que a casa do vizinho deve pegar fogo, tal loja deve ir à falência, que tal pessoa deve morrer, e assim por diante. Já imaginaram se o planeta inteiro levar a sério o que esse físico disse? Não existe colapso da função de onda, que é uma abstração matemática imaginária, o dano que esta teoria poderá fazer à humanidade. Este é o problema. Essas pessoas que não têm conhecimento da realidade última, falam essas barbaridades sem pensar nas consequências. É claro que para eles, não pensam em consequência nenhuma, porque não acreditam em nada, certo? Só acreditam na parede. Só acreditam em matéria. Como vão pensar que haverá consequências kármicas, se o sujeito imaginar o vizinho batendo o carro e Hélio Couto e Osho 735 morrendo? Porque é colapso da função de onda é para tudo, ou para o lado positivo ou para o lado negativo, não importa. A energia é neutra, você colapsa do jeito que quiser. E se essa teoria já saiu na Scientific American, imaginem o quanto não está rodando o mundo. Portanto, falar de algo que não se conhece é um problema sério. Eles mencionam Niels Bohr no artigo. Deveriam levar a sério o que Niels Bohr disse, que a física só estuda um pedacinho da realidade, uma caixinha desse tamanhinho assim, gesto indicando objeto bem pequeno, o suficiente para fazer a parafernália eletrônica, só. E não deveriam dizer que a ciência explica a realidade, pois está muito longe disso. Quando se queimou o Giordano Bruno, fez-se uma monstruosidade inominável, a consequência foi essa. Apareceu um sujeito falando: a Terra não é o centro do universo. Pronto, a reação foi: queima. É lógico, depois de 8 anos de tortura. Aí, cindiu-se completamente o que era religião e ciência, cada qual foi para o seu canto, segmentaram mais ainda, e deu neste mundo terrestre que vivemos hoje, em que a maioria das pessoas não tem a menor ideia da realidade última. Se nós formos àquela famosa ilha no Pacífico Sul, cujos habitantes cultuam o deus Rambo, já há algum tempo, e fizermos um levantamento, qual o grau de percepção da realidade que aqueles nativos têm? Aqui no Ocidente ou no Oriente,
todo mundo dará risada, achando ridículo que essa ilha cultue o deus Rambo. Para quem não sabe, um antropólogo foi a essa ilha, um tempo atrás, passou o filme Rambo 1 e, a partir daí, todos os habitantes passaram a cultuar o deus Rambo. Há também aquela outra ilha, com o deus Frum. Frum era um oficial da Marinha Americana que desembarcou na ilha. Um oficial de um povo que tem a capacidade de explodir um artefato como o que vocês podem assistir no filme Godzilla. Assistam aos 736 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Primeiros 20 segundos é o suficiente. Então, um povo com o poder de fazer um negócio daqueles, o sujeito só pode ser Deus. Então, temos essa outra ilha com o deus Frum. Caímos na seguinte situação. Para nós é ridículo algo assim. E o que eles não acharão de nós? A mesma coisa. O mais fácil que existe é colocar uma crença na cabeça de um ser humano. É banal. Eu considero que vocês entendem o quão longe aqueles nativos estão da realidade, de entender a realidade última. Aqui, todos concordam. Está bem. E no Ocidente, quão longe as pessoas estão de entenderem como funciona a realidade última? E no Oriente? Essa é a questão. Por isso que a mecânica quântica é combatida dessa forma feroz como eles fazem, porque a mecânica quântica explica a realidade última. Não era a intenção dos físicos descobrirem um conhecimento desses, porém por mais que discutissem como Heisenberg disse, noites e dias, ano após ano, discutindo que não é possível que a realidade seja do jeito que nós estamos enxergando. Porém, constataram que era, de acordo com os experimentos, e a física e a matemática. E mesmo assim, criaram a interpretação de Copenhague, porque eles não poderiam sair da caixinha e se envolver na pesquisa da realidade última. Saber como é a realidade última é a coisa mais fácil que existe. Na verdade, é inacreditável como isso, ainda, não ficou claro neste planeta. Porque as pessoas teimam em manter a própria consciência encaixotada dentro de um corpo. Porque as pessoas não saem do corpo. Vão dar uma passeada no astral, dar uma olhadinha como é a realidade última, depois voltam aqui e mudam a vida. Porque na hora em que você enxergar a realidade última, terá que fazer mudanças, porque verá que isto aqui não tem nada a ver com a realidade última. Como é que você viverá? Uma vida Hélio Couto e Osho 737 de quê? De total imaginação, delírio, ilusão, alucinação. Porque as consequências de não enxergar a realidade última são terríveis, aqui e do outro lado. Quando vocês vão a um banco, entram na tela principal do caixa eletrônico, e aparece lá você tem disponível X mil reais de crédito. Basta clicar aqui, e a pessoa clica. E não passa pela cabeça da pessoa, que crédito é dívida. Eu já falei aqui, em outra palestra, do livro O Sequestro da América e do DVD do livro Trabalho Interno. Quantas pessoas já leram o livro? 2, 3. Uma cliente passou mal aos 30 minutos, assistindo esse DVD que tem 2 horas de duração. Com 30 minutos ela passou mal, ao ver o que foi feito na Finlândia. O que relata o livro está criado em cima de que crença? Do materialismo reducionista cartesiano etc., só existe matéria. Consciência não existe. É um epifenômeno bioquímico cerebral. Portanto, pode-se montar uma economia igualzinha àquela que o livro descreve, sem problema nenhum, e dane-se o resto, literalmente. É isto que está em andamento pelo mundo. Isto é uma visão de mundo.
Então, quando a ciência fala essas barbaridades, ela cria, indiretamente, essas instituições com seus dirigentes, que criam um sistema igualzinho ao que está descrito no livro. Como o autor diz, os internos assumiram o controle do hospício. O hospício tem uma camada dirigente, e com muitos moradores. Essas pessoas que moram no hospício, por acaso desconfiam que seja um hospício? Não, de jeito nenhum. O mundo é assim. Nem passa pela cabeça da maioria que este mundo que existe aí fora, foi criado na cabeça de meia dúzia de pessoas. Esta sociologia que existe aí fora, etc., foi criada por meia dúzia. Vamos organizar isto desta forma, assim, 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 pronto. E todo mundo que vier em seguida tem que seguir. Se não seguir, vai passar fome. Se não aceitar, desaparece. 738 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Quando esse sistema, esse moderno, foi criado, Revolução Industrial, ninguém queria sair do campo e ir para as favelas nas grandes cidades fabris da Inglaterra. Quem quer sair da sua terra e ser favelado? Enfrentar trabalho intenso dia e noite, inclusive das criancinhas. Quem, em sã consciência, optaria por algo assim? Ninguém queria. Qual foi a solução? Tomaram as terras de todos. Eles foram morar na favela e trabalhar na indústria. Foi o que aconteceu. Leiam os livros de economia sobre o início da Revolução Industrial para conhecerem a história. Assim foi criada a Revolução Industrial. Se a pessoa não procurar, com todo o seu entendimento, descobrir como é a realidade última, as consequências são trágicas em sua vida, deste lado e do outro lado. Agora, pelo visto ainda demora muito, não? Quantas pessoas tem aqui, de 14, 15 anos? Quantos jovens? Ninguém, ninguém. O que significa isso? Eles já estão doutrinados. Cometeram todos os erros, igualzinho, e daqui a 20, 30, 40 anos, procurarão algum terapeuta, algum psicanalista, psicólogo, feiticeiro, seja lá o que for, desesperados, porque estarão endividados até o último fio de cabelo. Tenho N clientes nessa situação e N falindo nas empresas, que não vendem, etc. Como chegar a esse ponto? Alguém, dentre esses clientes, fez um empréstimo de $200 milhões, 200 milhões de dólares, por exemplo, para se endividar de cara desta maneira. Não, não. Começaram com $5 mil, 5 mil, $10 mil, 10 mil, $15 mil, 15 mil, $20 mil, 20 mil, gotinha a gotinha. Considerando que não se entende como é a realidade econômico-financeira deste planeta, porque não se entende como é a realidade última, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Escutamos sempre aquelas velhas histórias, todo ano. Janeiro está horrível, mas depois do carnaval melhora. Ele Couto e Oxo. 739 Passa o carnaval e continua a mesma porcaria. Não, agora vem o Dia das Mães, não deu. O Dia dos Namorados e, também não deu. Agora, vem o Dia da Criança, não. Agora o Natal e janeiro está uma porcaria, e assim vai. Esse tipo de raciocínio. Agora vai, mês que vem melhora, tem que melhorar, tem que vir cliente, se Deus quiser, vem. É o fim da picada, não? Aí, transfere-se todos os erros que cometeu para as costas de Deus. Só existe um probleminha nessa abordagem. Todos são co-criadores. Tudo que existe no universo é consciência. Tudo é consciência, em diversos graus de conscientização, tudo. A única coisa que existe é consciência. Não existe nada sólido. Isso aqui, a parede, é uma onda, tudo é onda.
todos, são co-criadores, quer queiram, quer não queiram. Você pega um carro e não conhece as leis de trânsito. Não conhece as placas de trânsito. Não conhece nada, mas sabe trocar a marcha e acelerar. Você sai na rua e vai andando, ao bel prazer. Entra na rua contramão, dá de cara com um caminhão e pumba, colisão. De quem é a culpa? De Deus. As leis existem. Se você não sabe o que é uma placa de contramão, o problema é seu. A causa é sua e a consequência também será sua. Se você não sabe como funciona a economia, o problema é seu, meu amigo. Se você não sabe como funciona o sistema financeiro, o problema é seu. Se você foi comprar um apartamento e viu uma placa dizendo assim: entrada R$ 2,50, 2.500 e parcelas R$ 500, R$ 500. Acha que comprou um apartamento maravilhoso, com entrada de R$ 2,50? Pois é. Como o povo entra em algo assim? Porque não tem a menor noção da realidade última. A partir da realidade última, é que se constrói todo o edifício social em cima. Mas, se as pessoas acreditam que existe o Deus Rambo, é difícil, não é? É difícil. E como tratar os não adeptos do Deus Rambo? É lógico, uma conclusão leva a outra. 740 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. O Deus Rambo anda com um facão enorme, e arco e flecha. Como é que ele resolve os problemas? Cortando as cabeças. Se os teólogos da ilha, lá no Pacífico, fizerem longos estudos de teologia, é só dar tempo ao tempo, que eles farão, sobre como é esse Deus, o que ele gosta e o que se faça para ele ficar feliz. E se ele ficar feliz, vai tratar bem todos da ilha. Caso contrário, cabeças vão rolar, porque esse é um Deus meio temperamental. Eles chegarão à conclusão de que os não adeptos devem ser todos exterminados. É lógico. Quem está contra o Deus, só pode ser do mal. Portanto, deve-se exterminar todo mundo que é contra ele. A nossa sorte é que é uma ilha lá no meio do Pacífico. Se isso estivesse acontecendo em um continente, eles já teriam exportado essa religião deles, com certeza. Agora, imaginem se estabelecerem um sistema bancário financeiro nessa ilha. Qual será a sistemática de trabalho, tendo como Deus Rambo? Quais as regrinhas? Qual o juro que deveriam cobrar no cheque especial, no cartão de crédito, um CDS, um CDO, toda essa parafernália? Entenderam? O sistema é resultado do materialismo, de não se entender a realidade última. Quantos séculos, ainda, serão necessários para que se entenda isso? Século seculogum? Já estamos há 2000 anos, 20 séculos e nada. Nada. Aí, aparece a ressonância, o cisne negro. O algo impossível aconteceu. Bom, supõe-se que agora vai, porque tudo aquilo que os físicos não querem enxergar é possível de se provar com a ressonância. Tudo aquilo que a mecânica quântica fala é possível provar com a ressonância. Eles dizem que consciência não existe. Morreu, acabou, fim. Parou a bioquímica cerebral, extinguiu. Vocês podem escolher qualquer consciência para ser transferida para vocês, é claro que positiva, certo? Não adianta pedir seres negativos, que não há transferência. L. Couto e Osho 741. Feita a transferência, entra uma onda, no exato momento, que permeia todo ser, a pessoa que está recebendo. Mas é uma onda com informação, porque tudo é energia e informação. Ela tem toda a informação que se quer, que se pediu, exatamente aquilo que se pediu, e torna-se uma terceira coisa.
A pessoa assimila e passa a ter todo aquele conhecimento agregado ao que já tinha, mais uma caixinha de recursos que a pessoa passa a terça-feira. Muito bem. Supõe-se que um empresário, um comerciante, peça um grande empresário, um grande, na sua respectiva área, não é? Bom, supõe-se que as pessoas entendem ou entendam que um grande, em qualquer área, é grande porque ele pensava muito grande e sentia muito grande, então, não dá para encaixotar o sujeito num quadradinho. O coração tem um impulso elétrico 60 vezes maior que o cérebro. O impulso é 60 vezes mais que o cérebro e um campo magnético 5.000 vezes maior que o do cérebro. Atentem para esses números. Por que as visualizações não dão em nada? Cai a ficha. Porque o cérebro não tem força para criar nada. Entenderam? O coração tem impulso 60 vezes maior. O que cria, lembram-se? É o sentimento. É acreditar. Tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que receberão, receberão, verbos. Receberão passado e receberão futuro. Tem que sentir. Sentir. O coração é 5.000 vezes maior o campo magnético do que o do cérebro. Por isso que, quando vocês vão ao restaurante e pedem um prato de comida, sempre vem, porque vocês acreditam que o restaurante traz aquele prato. Então, vem. Quando vocês pediram o prato de comida, vocês emanaram uma onda magnética pelo coração, pelo sentimento, 5.000 vezes maior que a do cérebro. O cérebro só serviu para ler o cardápio e falar. Eu quero esse prato, só que você acredita 5.000 vezes mais que o cérebro, que o prato vem. Isso se chama colapso da função de onda. 742 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica Plateia. Como vou sentir, conhecer? Como vou fazer o meu coração entrar em sintonia? No nosso cérebro, dentro de cada sinapse há um microtúbulo de 15 nano de espessura, de diâmetro. O vácuo quântico emerge no cérebro, através dessa rede de quadrilhões de sinapses, através desses nanotúbulos. Isso acontece o tempo todo. O vácuo quântico está transmitindo toda a informação que você precisa para acreditar, para crer, para sentir, o tempo inteiro, emanando dentro do seu cérebro. E você intui que tal coisa deve ser verdade. Por exemplo, imagine que uma pessoa peça a onda do Einstein. A ressonância, ela recebe o que? Você pede o que quer. O ser humano tem 7 corpos. Você quer qual corpo desses 7? Você quer só o conhecimento dele de matemática, só de física, só de encanamento, só de fazer pizza. Você pede o que quiser. Não existe limitação alguma de pedido. Se liberar os resultados que ele quer, dá para separar. Claro que dá. Dá para separar. Dá para juntar. Dá para fazer qualquer coisa. O problema não é esse. O problema é a resistência ao crescimento que as pessoas põem. Você falou acerca desse trabalho, que essa economia materialista vem de 1600 ou 1400, não, vem de 6.000 anos atrás. Mas tudo bem. Quando você diz assim, olhe, se você quer receber um grande empresário pela ressonância, Osho Couto e Osho 743 grandes empresários que nós conhecemos são todos dessa cultura materialista. Então, a pessoa que recebe isso, vai terminar fazendo a mesma coisa que esses grandes empresários fizeram. Eu já expliquei. Em 7 anos de palestra, nesta sala, que este não é o ideal. Então, é a mesma coisa que mandar um e-mail dizendo assim: na palestra X, aos 29 minutos e 38 segundos, você disse tal coisa.
Só que esqueceram que, no I, aos 40 minutos e 38 segundos, eu disse o contrário. Quinta-feira, terça-feira que vem, já estará à disposição o livro, impresso, do primeiro curso de Mecânica Quântica e Ressonância Harmônica, 560 páginas. Então, já começa daí. Quer entender o que o Hélio fala, precisa ler e assistir tudo. Tudo, caso contrário não entenderá este trabalho. A pessoa pega os 50 minutos do primeiro DVD, em que se fala que pode pedir casa, carro, apartamento, camaro, fazenda, boi. Já, quando devolvo o e-mail e digo, é necessário ler só, assistir só, e depois retorna o contato. Logo em seguida a pessoa volta, dizendo, já vi tudo. Ótimo. Manda-se o CD. Mas, um mês depois, acabou. Não. Um mês depois já desistiu. Acabou, fim, porque não entendeu o trabalho. Nós temos a capacidade, é lógico, pelo sentimento, pela emoção, de fazer com que funcione o materialismo, que é tudo frequência de onda, tudo atômico. Tudo é atômico. Porém, nascemos, começamos a crescer e viramos adulto. Mas, nós somos infantes, não temos a noção do que é. Mas, temos o querer. E é puramente emocional. Nós vamos crescendo, se desenvolvendo e criando-se essa 744 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica cultura materialista, e ela vai se embrenhando na imagem do que você quer e do que você não quer fazer. Tudo bem, esqueça do emocional, mas já foram gravados, no nosso subconsciente, esses quereres, essas vontades, essas emoções. Entretanto, isso, às vezes, materializa-se ou não. Vamos crescendo e vão surgindo novos quereres, novas vontades. Essas vontades, por essa cultura materialista, por essa cultura de que, para eu ter, tenho que deixar de sentir, de fazer, de pensar, de ter que mudar e vão se juntando. Uma pessoa, por exemplo, que é extremamente emocional, vai juntando isso com essa cultura materialista, forma um bolo. Tem muita coisa na cabeça e muitas vontades. Como se organiza isso? A partir do momento em que um determinado querer não se materializou naquele prazo que ela se programou. Com o tempo, vão se acumulando. Como, quando a pessoa consegue criar mais que um prato de comida no restaurante. Porque esta é a capacidade de qualquer ser humano normal, certo? Na hora que vira casa, carro, apartamento e outras coisinhas, aí vocês já sabem a dificuldade que é para esses 7 bilhões terem uma casa, alimentação, saúde. Mais de 1 bilhão vive com $2 por dia. Imaginem o que é viver com $2 por dia. A pessoa vive no barraco de lata e come uma porçãozinha de arroz, pequena, por dia, só, e trabalha 16 horas por dia, porque senão não come esse arroz. Esses são os que trabalham, $2 por dia. Essa é a realidade deste planeta. Então, qual é a capacidade de criação que o ser humano médio tem? Zero. Quando a capacidade co-criadora avança, existe N entidades espirituais trazendo informação a esse planeta, lá em Sedona, principalmente, no Arizona, sobre como ganhar dinheiro. L. Couto e Osho 745 Como parar de ficar preocupado com casa, carro, apartamento, para pensar em algo mais significativo para o universo. É a tal escala de Maslow, enquanto não se sai do primeiro degrau, nem em sonho se pula para o segundo. Se conseguir chegar ao segundo não pula para o terceiro. Sabe quando se chegará ao sexto degrau? Nunca. Tentar conseguir casa, carro, apartamento é um treino.
Treino, infelizmente. Não precisaria de treino. Não precisaria, mas precisa ser pelo lado mais difícil, neste planeta, certo? Para todo mundo ter os meios adequados para uma vida digna, sabe o que precisa ser feito? A receita do bolo, como N pessoas falam. Hélio, tem que dar a receita do bolo, que o povo não entende. Já falei a receita do bolo, aqui, 200 vezes. Vamos falar de novo. É um risco tremendo falar isso, não é? Mas é preciso falar. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ponto. Quer receita do bolo mais simples, mais poderosa que essa? Não existe. Não existe. Como a mensagem era só positiva, não poderia ter porém, vírgula, este é o nosso trabalho. Não posso deixar vocês saírem daqui deprimidos, desesperançados, querendo se matar, certo? Você tem que mostrar a realidade para eles e eles saírem felizes da vida, isso é o que eu escuto antes de chegar aqui. Porém, se vocês não se amarem, vai acontecer assim, uma lista interminável de desgraças, por muito tempo, muito tempo. Lógico que ele não ia falar isso. Vai e mostre como deve ser feito para que todo mundo, neste planeta, fique feliz. Todo mundo terá casa, carro, apartamento, comida, tudo. Está bem assim? Está, então, o que foi feito? Soltem o ladrão e crucifica como o sujeito pode vir falar para amar o próximo? Como ficam os juros? E o território? E a outra tribo de chimpanzés, que 746 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica nós devemos exterminar. Porque foi isso que foi pensado. Alguma coisa não está batendo, não é verdade? Está lá escrito. Se o Rambo é ciumento e vingativo, como se vai falar para ele? Rambo, ame o próximo. Acham que entra isso na cabeça do Rambo? Assistam aos filmes. É aquele personagem que é Deus, lá naquela ilha no Pacífico. Este é um planeta em que no ano da graça de 2013, uma mulher é estuprada e condenada, ainda, a 16 meses de prisão. Este é o planeta Terra. Entenderam como funciona? 2013, você é estuprada e se reclamar, o juiz a condena a 16 meses de prisão. Ainda teve sorte de serem só 16 meses e ser só prisão. Este é o planeta Terra. Este é o planeta que não quer a mecânica quântica. Vamos voltar. Quem é que pensa e cria, num estalar de dedos? Um Buda. O Buda, Siddhartha Gautama. Esse é o caminho. Agora, se eu tivesse chegado aqui, há 7 anos, e falasse, Buda, sabe quantas pessoas haveria aqui nesta sala? 3 pessoas. Nenhuma, não é? Nenhuma. Porque esta é a humanidade que não consegue casa, carro, apartamento, ou está enfiada em dívidas de até o último fio de cabelo, ou doença, ou suicídio, ou etc. Quantas pessoas felizes e equilibradas existem entre os 7 bilhões de habitantes desse planeta? Então, tentar criar um carro, pagar as dívidas, é o treino. É o treino, pois se nem isso a pessoa é capaz de criar, imaginem ter a consciência de Buda. Este é o problema. Quando entra um cientista, um empresário, qualquer ser que se peça, qualquer especialidade, qualquer cientista, qualquer um grande, ele entra e diz assim. É uma metáfora, vamos trabalhar porque todo ser grande na sua área, é um ser que age sem parar. Vocês não vão pedir um piloto de Fórmula 1 e querer que ele fique deitado em casa descansando, não é? Ou querer que ele entre no Fusquinha e ande a 50 km por hora. Couto e Osho 747 hora.
precisa ser coerente com o que pedir. Ele fala, no caso de um vendedor: vamos vender, vamos faturar, vamos estudar, e assim por diante. Cada um na sua área. O que acontece no primeiro mês da ressonância? Como é uma força tremenda que entra, como eu sempre digo, o trem anda, não é? O trem estava parado há 2 milênios, e entra uma força e o trem anda. Todo mundo, com raríssimas exceções, que são aqueles que puxam o freio de cara, todo mundo fica feliz no primeiro mês. Nossa! Andou! O prefeito pagou o precatório. O juiz deu ganho à minha causa. O gerente liberou o meu cheque especial, e assim por diante. No segundo mês. E, não foi tanto quanto no primeiro, no terceiro. E, foi menos ainda porque é assim que a onda entrou e propõe. Vamos. Quanto mais a onda quer ir, mais freio se puxa. Por quê? Porque a pessoa não pediu potencialidade para ela que ela fará acontecer. Não, ela pediu a solução do problema, que apareça casa, carro, apartamento, barco, avião, bois etc., que fique cheia de clientes e tudo mais. E o BMW, lembram-se? O garoto veio, pela primeira vez, na quinta-feira e pediu um BMW e no sábado o BMW estava na sua garagem. Quinta, sexta, sábado. 3 meses depois ele faz o quê? Abandona a ressonância. Se um dia conseguiu um BMW, qual o limite que você tem? Perceberam? É imenso. Então, vamos fazer nada. Em 3 meses, nunca mais. Isso é sempre assim, com raríssimas exceções. Sempre assim. Conseguiu que o juiz desse ganho de causa, que o prefeito pagasse o precatório, fazer a viagem, conseguiu, acabou. Como é que fica o crescimento, não é? Eu já estou fazendo ressonância há um bom tempo e é uma coisa contínua, e não é todo mundo que está preparado para estar sempre sendo chacoalhado, porque machuca. Tem as catarses, tem as reformas 748 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, exatamente. Tem que limpar tudo para poder virar um co-criador em alto grau. O co-criador em alto grau é aquele que não tem problema nenhum de casa, carro, apartamento, comida. Nenhum problema. Dá para vocês imaginarem o Buda preocupado. Onde vou morar? Como vou pagar o aluguel? Mas, Hélio, quando o senhor fala isso, que só poucas pessoas são co-criadores, eu vou discordar um pouco, porque acho que todos somos co-criadores, em pequenos graus. Todos são, eu já falei isso aqui, todos são co-criadores, até, mas só que não vou esperar ficar iluminada para agir, pois é. Mas só que, eu tenho que agir de acordo com o que eu já, exato. Só que, enquanto você não se iluminar uma quantidadezinha X, não cria casa, carro, apartamento. Esse é o problema. Mas a pessoa demora um tempo. Não demora. Cada pessoa tem o seu tempo. Claro, na prática. Mas quando a onda entra em nanosegundo, entrou. Mas, se ela não entrou, Hélio Couto e Osho 749, claro que entrou. Claro que entra. É impossível a onda não penetrar em outra onda. É uma interferência construtiva. Porém, o problema é o seguinte: como tudo é arquetípico, 2000 anos atrás, um sujeito chegou para o mestre e falou assim: Mestre, já fiz tudo que a lei manda. Cumpri, rigorosamente e escrupulosamente. E agora, o que faço? O que o mestre falou? Venda tudo o que tem, dê aos pobres e venha me seguir. Ai, não vai dar porque um sujeito tinha muitos bens, certo? Este é o problema.
Aquela pessoa não entendeu absolutamente nada de quem era o mestre. Estava na cara dele, vis-a-vis, face to face, em carne, e não enxergou. Ficou preocupado, porque ele tinha casa, carro, apartamento. Não vou seguir o mestre, porque vou ficar pobre. Dá para ter uma ideia do tamanho da cegueira que é negócio desses. Mas é a tal história, esse sujeito viesse aqui, durava um mês de ressonância, um mês, entenderam? Porque só quer casa, carro, apartamento. Ele não enxergou que estava de frente com quem fazia assim, estalava os dedos, e um morto ressuscitava. Sabem? Dá para ter uma ideia do grau de consciência que é preciso ter, como co-criador, para chegar para um cadáver e falar: levanta e anda. E estar todo mundo desesperado e levar 4 dias. Vamos logo. O enterro. Eles vão enterrar e depois a gente não vem não. Calma. Dá tempo. Levou 4 dias andando até chegar lá. Onde está? Aqui, tira essa pedra. Levanta, anda. Vamos embora, há trabalho para fazer, e todo mundo desesperado. Sabe quando vocês colocam pressão, porque tem que entrar o dinheiro, o cliente tem que vir, tem que aparecer o dinheiro para pagar o apartamento, ou pagar a manutenção, etc. Foi isso que o povo fez, pôs pressão em cima dele. Não, vamos logo. Vamos logo, que ele está morto já faz 4 dias. Vamos. 750 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Agora, quem acredita que se você soltar tudo, você tem tudo? Quem, nesta sociedade, neste planeta, é capaz de vivenciar uma experiência dessas, igual ao, de fazer diferente do que o menino fez? Se soltar tudo, você tem tudo. Hélio, como é esse soltar tudo? Porque, quando você fala que ele é co-criador, o criador, ele começa a querer fazer. E o fazer, ele vive de fazer. Só que o fazer do criador não é comprar casa, carro, apartamento. O fazer do criador, vamos chegar lá. Temos várias aulas pela frente, e muitas palestras, ainda, pela frente. Temos tempo. Hoje será feito o que é possível. O que o Criador faz? É a mesma coisa, trocando, só, buscai, primeiro o reino dos céus, e tudo o mais vos será acrescentado. Outra receita de bolo. Vão contando as receitas de bolo, certo? Tudo, primeiro você cuida disso, com o resto não se preocupe, que não vai passar fome. Não vai ficar embaixo da ponte. Não vai haver problema nenhum. Está entendido? Pois é. Mas, se não acredita, se não entende como funcionam as leis do universo, não acredita. Não acredita, acha que precisa lutar pela sobrevivência, certo? O cérebro reptiliano a toda, e estraçalhar todo mundo que vier pela frente. Por exemplo, há um probleminha lá no Sudão, em Darfur, e aquilo tem que ser resolvido. Então, o Criador quer arrumar ele precisa de gente para resolver esse problema em Darfur. Há outro probleminha, lá no Quênia. Vocês assistiram O Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles. Viram o Quênia? Viram a meira semelhança, as favelas do Quênia e as favelas brasileiras? Pois é, há um probleminha lá, que precisa ser trabalhado e resolvido. Aqui, já viram a periferia como é? Já viram o que acontece na periferia? Hélio Couto e Osho 751. Como as famílias vivem ali dentro? O que acontece dentro dessas famílias? Os estupros de pai com filha, de tia, de irmão, de todo mundo, de vizinho, do pizzaiolo. Façam um levantamento. Quem é terapeuta tem a informação, essa é a vantagem, certo? Conhece na entrevista o que é lá de dentro, de como vive essa periferia.
Imaginem os traumas que essas crianças têm. Depois, vão querer o quê? Que eles tenham 150, de que quociente de inteligência? E que se comportem como? É como falavam na América. Vocês nos tratam como animais e nós reagimos como animais. É preciso inverter o processo. Primeiro você precisa tratar. Aí, a resposta muda. Mas, portanto, o fazer do Criador é completamente diferente do fazer dos humanos. Tanto é que está lá escrito: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é. Agora, vejamos o caso do revolucionário quântico. Esta mandala, http://helioculto.blogspot.com.br/2014/03/revolucionário quântico v.html, não foi feita para as pessoas saírem mexendo nas coisas externamente, sem ter uma transformação interior primeiro. O revolucionário quântico é aquele que muda internamente primeiro. Ele se ilumina, ele se torna um Buda. Aí, ele pode ver em torno. Porque, se não, é igualzinho ao jovem que foi falar com o mestre, certo? Ele não entendia coisa nenhuma de consciência. O mestre falou: largue tudo e vem comigo. De jeito nenhum. Vou passar fome. Entenderam? É a mesma coisa. O que o Criador quer? Que cada um mude. Aí, você mudou. Vamos supor, mudou em um grau razoável. Porque só precisa uma mudança de consciência para mudar o planeta inteiro. Porque a consciência é tudo, basta mudar a consciência. Mudou a consciência, acabou. Acabaram-se todos os problemas. A pessoa mudou. Ela era de um jeito e agora é de outro. 752 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Lembram-se daquele caso que comentei? Você mudou, agora você é um Buda e está lá no seu emprego. Chega seu chefe e diz: empurre esse negócio para esse cliente aqui. Você pega a ficha cadastral dele e vê que ele não tem como pagar, já está endividado. O que o Buda faz? Não faz o empréstimo para endividar mais ainda aquele indivíduo. Não faz um subprime, não faz CDS, não faz CDO. Essa é a questão. É simples. Na prática é a coisa mais simples do mundo. O povo fala: dê regras práticas para eles. Vamos supor que você esteja trabalhando em uma instituição e seu chefe diz: faça isso aqui. Assine aqui, e aquilo é ilegal, penal. O que você faz? A cliente falou: eu não faço. Foi demitida no mesmo dia, por não colaborar. Entenderam? Muitos anos de emprego. Não, não. Não dá, não dá. Você não colabora. Rua não é assim que funciona. É assim. Leiam os jornais, os livros. Agora, como a pessoa quer chegar a ser um grande co-criador com um raciocínio de colaboração? Impossível. Impossível. Entendem o tamanho do problema? Quando a ressonância entra, o espectro de crenças que ela vai trabalhar para que a pessoa se ilumine é tudo na vida dessa pessoa. Na próxima vez que o chefe chegar e falar: assine isso aqui, a pessoa vai falar, vai vir a sua consciência: não posso assinar isso. Não assino. Vai perder o emprego. Não, então eu assino. Perceberam? É o mesmo problema lá do menino. O mestre falou: largue tudo isso e venha comigo. Não. Mas eu vou perder tudo. Essa é a questão. Qual é o grau de confiança que as pessoas têm no todo para apostarem todas as fichas no todo? Este é o problema. Agora, como é que você vai apostar todas as fichas no todo, se, para você, ele é Rambo? Este é o problema, nu e cru. Em última instância, o problema se resume:
Qual é o seu relacionamento com o todo como ele é? Quem é o todo para você? Como que você se relaciona com ele? Você põe as duas mãos Celo Couto e Osho 753 no fogo por ele. Essa é a questão. E um co-criador faz isto. Este é o problema. Gandhi, um sujeito de lençol, tira 300 milhões de mais-valia da Inglaterra. Sabem o que é isso? Nas redes multinível, que existem no mercado. Vocês querem montar 30, 40, 50, e então pensam: estou rico, virei diamante. Virei não sei das quantas, não é? Se eu tiver 40, 50, 80 debaixo de mim, já está rico. Então, imaginem. E sem violência. Pois é. Sem violência nenhuma. Só os indianos apanhando, certo? Assistam ao filme. Havia 1651 pessoas lá naquela manifestação pacífica. 1651 foram mortos. Isso é um exemplo. O filme não vai mostrar. São necessárias quantas horas de filme para mostrar tudo? Agora, há um Gandhi, um Mandela, um Martin, uma Rosa Parks. Na história conhecida deste planeta, recente, supõe-se que já viveram uns 70 bilhões de pessoas. É claro, quem fez esse cálculo não sabe que as pessoas reencarnam, certo? Então, não são 70 bilhões, certo? Porque vem e volta. Vem e volta. Vem e volta. Vem e volta, mas tudo bem. Mas, que encarnaram aqui são uns 70 bilhões. Dos 70 bilhões, quantos? Pesquisem a lista de todos os filósofos importantes, dá só uma lista pequena. Os escritores, outra listinha, o número de pessoas que fizeram algo, realmente, é brincadeira, 20, 30, grandes. Grandes em cada coisa. Né, o que é pior, ou melhor, do lado negativo, também, é minúsculo o número dos que fizeram grandes coisas, certo? 1920, Lei Seca, Chicago, Nova York, Atlantic City, não é? Quantos poderosos, realmente, empreendedores, quantos havia? É possível contar uns 10, 15, 20. Vocês perceberam? Nem para fazer o 754 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica mal se faz direito. Vai ser um gangster? Seja um grande gangster. Vai? Não. Mas dá trabalho, não é esse o problema? É esse. Quando começam a abandonar a ressonância, o problema é esse. É que dá trabalho. A onda entra e fala: vamos fazer, estudar, ler não é ler romance, não. Nós precisamos ler livros difíceis. Quantos livros estão lendo? Outro. Vamos ler. No curso de aplicações práticas de mecânica quântica, Hélio Couto, na primeira aula, a recomendação é ler um livro a cada 14 dias. Mas passa o ano todo e, zero. Quem leu 1, 2, 3? O problema é simples. Você tem uma ferramenta com poder inimaginável, por um determinado tempo. Vou deixar mais uma vez claro aqui, por um determinado tempo, só. É uma janelinha de oportunidade na história, para ver se as pessoas, sentindo que pediram fulano, e vendo que entrou, agora, fazer. Então, agora acreditar em mecânica quântica. Acredita que existe uma realidade, que a consciência permanece, que toda essa informação está disponível e que, portanto, ela existe, etc. Então, vamos fazer. Mas não é isso que acontece. A informação será dada N vezes, já há 54 palestras gravadas. Em breve haverá outros livros gratuitos.
Tudo de graça, que é para ninguém poder falar. Eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Eu não tinha dinheiro para ter acesso ao conhecimento. É tudo de graça, Fred. Hélio sabe o que não tem. Tempo. Tempo é uma escolha. E, pois é. Pois é. Pois é, entendeu? A pessoa não tem tempo. Ela vai gastar todo o tempo nessa correria, para tentar conseguir a casa, carro, apartamento. Se mata, não tem tempo de estudar. Não tem tempo de ler. Não tem tempo de pensar, e vai, na loucura. Quando bater nos 50, 60, 80, 50, 70, 80 anos, fim. L. Couto e Osho 755, o emocional é o impulsionador do que o mental vai criar. O problema é o seguinte: a pessoa não cria, porque não acredita. Não acredita. Basta um único pensamento, sentimento, para criar qualquer coisa. O que eu pedi a você, veio. Encontrei, na internet, tudo aquilo que eu precisava para fazer o que tinha pedido para você, de graça. Todos os cursos de matemática, todos os cursos de física, inclusive há uma universidade gratuita. Está fácil eu me preparar na matemática e na física, para poder entrar na universidade gratuita, falando inglês ou alemão. Então, quando a gente realmente acredita naquilo que se quer, conforme você disse, vem imediatamente. Só que a questão vai mais além. É a mesma coisa do BMW do menino. Se isso não levar ao próximo passo, não vai acontecer nada. A questão é: nós estamos aqui para arrumar este planeta ou só para ver os nossos interesses particulares? Esse é o problema. Buda não está preocupado com casa, carro, apartamento, nem com problemas particulares. Depois que a consciência expandiu, enxerga-se o todo da coisa. Olha o todo deste planeta. E aí, faz-se o quê? Ignora-se. A pessoa conseguiu o que queria e o resto que se dane. Pois é, porém a pessoa esquece que, lembram-se de 1933, 1934? Levaram meu vizinho embora, porque era judeu. Eu não sou judeu, passou uma semana. Levaram outro vizinho embora, porque era católico. Eu não sou católico, passou mais uma semana. Pai, me levaram embora. No entanto, a história entra por um ouvido e sai pelo outro. De que serviu acontecer tudo aquilo lá, se não serve como exemplo do que não fazer? 756 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. O revolucionário quântico é algo interno, porque não adianta trocar a chefia. Sai um, entra um pior ainda, não é? Tira esse e entra um pior ainda. Por quê? Porque todos são reptilianos, entenderam? Tira um crocodilo e coloca outro crocodilo. Nossa! Comeu os patinhos. Tira esse crocodilo e bota esse outro crocodilo, e fala: não coma os patinhos. Nossa! Comeu os patinhos. Bota o outro, santa inocência. Enquanto estiver colocando pessoas que não se iluminaram, não tem saída. Vai trocar 6 por meia dúzia, sem parar. E isso já está documentado há quanto tempo? 6.000 anos? Faz 6.000 anos que está desse jeito. Entra um crocodilo, sai, entra o outro, no planeta inteirinho. Não muda coisa nenhuma. Aliás, piora, não é? Aliás, piora. Eu não sei se a ficha cai. É difícil essa ficha. É difícil, não é? Vão somando, colocando uma pecinha aqui, outra ali, montando o quebra-cabeça. Quando você montar o quebra-cabeça, já foi. É preciso montar o quebra-cabeça inteiro. Não dá para enxergar passo a passo, para onde estamos caminhando. Uma tribo de chimpanzés com um território de 2 quilômetros.
e outra tribo tem mais 2 quilômetros. E um chimpanzé não fala com o outro. Lá na selva é assim. Se algum daquela tribo chegar aqui, está morto. Isso são os chimpanzés. Eles estão evoluindo. E os humanos já evoluíram. Homo sapiens sapiens. Vocês estão vendo sinais e mais sinais e mais sinais e mais sinais de onde a situação chega, se as pessoas não se posicionam. Mas como a pessoa vai se posicionar se ela, ainda, não transcendeu, se não se iluminou, não é verdade? Ela vai dizer: o problema dele ou o problema deles. Pois é. Na primeira aula, do curso, o Senhor pediu para ler Universo Autoconsciente. Eu estou lendo livros do Amit Goswami e ele fala o seguinte: a preparação é Hélio Couto e Osho 757 importante. Mas também é importante a incubação, que é o tempo, que ela falou. Você precisa ter tempo para dedicar e pensar. É o Beto BE que ele fala. Depois, na hora que você estiver meditando, e aqueles conflitos aparecem, através da ressonância, a gente consegue num salto quântico, achar uma solução criativa. Isso que ele falou está dentro do mundo normal. Normal. Entendeu isso? A pessoa lê livros, através da meditação, a gente não consegue. Isso, medite. A consciência. Mas através da meditação você consegue pensar. Consegue. E aí faz o quê? O mestre fala: larga tudo isso e vem comigo. Então, qual seria a sua forma de orientação? O que faz a ressonância? É isso, essa é a ficha que não cai. A ressonância empurra. Aí você tem que ir, de qualquer jeito. Entra uma onda. Você não precisa de meditação. Não precisa de nada. De nada. De nada. Uma pessoa mandou um e-mail. Não entendo essa terapia estranha, que não precisa falar nada, não entende. Já disse tudo, não entende. Você precisa falar alguma coisa, quando a onda entrou com toda a informação que você precisa. Sabe o que acontece, Hélio? Medo 758 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, é lógico. Entendeu? Entrou todo, pronto. Agora, fazer. Vai, não. Mas, aí. Há N considerações. Vocês lembram que eu comentei que anos e anos atrás fazia palestra num grupo de anônimos, desses que existem por aí? Fiz 1, 2, 3, 4. Só falava dos 12 passos, porque lá só se podia falar disso. Eu falava dos 12 passos. Fui falando, até que ficou insuportável. Eles foram sendo colocados contra a parede. Um menino lá atrás falou: sabe por que a gente não se entrega nas mãos do poder superior, como falam dos passos? Porque aí eles vão matar a gente, bingo. Entenderam? O menino teve, depois de muitas palestras, a coragem de falar o que ele tinha pensado. Se nós fizermos, eles nos matam. Então, não vamos fazer nada, é o que ela, plateia, falou. Medo. Ótimo, vamos ficar os 7 bilhões sem fazer nada, morrendo de medo, e esperando que a coisa se resolva por um passe de mágica. Isso, que os crocodilos ficaram bonzinhos. Mas eles vão matar de qualquer jeito. Então, o problema é a zona de conforto, não é verdade? É a zona de conforto, porque crescer envolve sair da zona de conforto o tempo inteiro. Se você verificar uma lanchonete no shopping, um café, eu sempre dou esse exemplo, que venda 500 cafés.
Se você puser a ressonância lá, as vendas pulam para 600 cafés, 700 cafés, 800 cafés. Metade dos empregados já pede demissão, porque mesmo sem fazer isso, muitos já pedem demissão no dia em que entram. Eu sei disso porque tenho clientes lá. Tudo é onda. Entendendo que Deus não está em tudo, mas que Ele é tudo. Eu subentendo que a onda da ressonância é Deus. Deus entrando e trabalhando em quem? Em Deus ou na extensão. Hélio Couto e Osho 759, no ego, porque em Deus ele não precisa, é Ele mesmo. Ele mesmo já está dentro da pessoa. Está esperando que este ego, RG número tal, resolva fazer alguma coisa. Mas quando esse ego sai de lado e deixa Deus fazer, aí, vira Gandhi. Mas com quem Deus está trabalhando? Com a extensão dele. Com ele mesmo. Então eu, em essência, não eu ego, eu, em essência, saindo do ego para o lado, eu sou Deus, uma extensão dele. Isso. E isso está escrito lá no Evangelho. Está escrito lá, assim. Eu não disse, vós sois deuses. Está lá escrito, em João. Ele não fala, vós sois Deus. Fala, vós sois deuses. Exato. Porque todos são. Porém, o problema é o que fazer com esta centelha. A pessoa fica se debatendo, não é? Mas ela não sabe que existe a centelha, porque o Rambo mora em Hollywood. Ela mora no Pacífico e o Rambo mora em Hollywood. Não é verdade? Não é isso que é ensinado. Que ele está lá longe, com um cacete na mão, e o resto aqui, e bem atento a qualquer pisada de bola que se der, porque aí ele vai descer a lenha. Entendeu? Então, posso dizer que os irmãos que estão na favela, na verdade sou eu. 760 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, também. Foi isso que Joel Goldsmith entendeu, quando ele estava na trincheira, na Primeira Guerra Mundial, sua Bíblia caiu aberta, e ele leu o Salmo, entendeu? Você não pode atirar nos outros. Você não pode usar a metafísica para atingir o outro e ele não atingir você, porque as balas passavam de lado. Nesse dia, ele foi transferido para a retaguarda e nunca mais combateu. Quando mudou sua consciência, só mudou isso, ele não foi falar. Tenente, capitão, não. Mudou a consciência. Ele enxergou isso. Veio uma ordem para ele ir para a retaguarda. Ele não precisou fazer nada. Ele não teve que falar ou fazer petição. General, eu preciso, um débito, só pode ser pago com um crédito. Entra, debita. Sai, credita. A regrinha básica da contabilidade, certo? Então, tudo o que você faz, ou debita ou credita. Eu já estou na ressonância com o Hélio, faz algum tempo. Quando cheguei para fazer, a primeira vez que eu fui para a ressonância, realmente levada. Eu não tinha muito interesse, não sabia o que era. Fui levada, mesmo. Nesse tempo, eu disse assim: estou me aposentando. Chega, mas aí aconteceu uma coisa na minha vida, comecei a trabalhar numa escola. E a partir do momento que eu comecei a ressonância, comecei a ver que não era só aquilo, só a aposentadoria. Existia alguma coisa a mais. Só que existia uma coisa muito grande, também, que era aquela falta de sentimento e de consciência de que a minha vida teria que mudar. E, mudando a minha, em consequência, iria mudar a de outras pessoas. Bom, eu estava naquela escola, iniciando falida, cheia de coisas, cheia de malandragens, falcatruas, e nós sem dinheiro nenhum. O que aconteceu? O dono resolveu que iria fechar a escola. Eu falei:
Já que você vai fechar a escola, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, você me dá a escola aí. Hélio Couto e Osho 761. Daí pra frente, eu vou tocar. Eu sei como foi a duras penas, sob a orientação, que fomos construindo a escola. Entendi que na realidade o que precisa, mesmo, para se construir uma coisa, não é o dinheiro. É a mudança de sentimento que você precisa ter em relação à sua vida. Porque se fosse só o dinheiro, na época, a gente não poderia ter também. A equipe teve que chegar e trabalhar, dia e noite. Interessada em mostrar o trabalho, que o trabalho era bom. Não havia dinheiro para fazer propaganda, mas tínhamos as pessoas que acreditavam. Hoje, graças a tudo isso, aos alunos, temos uma situação financeira, praticamente, totalmente saneada. Foi a ressonância. Só não está melhor porque existe isso que o Hélio está sempre falando, a gente puxa o freio. Vira e mexe, vai puxando o freio. Na escola temos aula de iniciação de física quântica, já com crianças de primeiro aninho até a primeira série do ensino médio. E aí, a gente sente, também, que a criança de 7 anos, vai introduzindo isso no seu pensamento, para ir mudando seu sentimento. Só agora compreendi e passei a entender melhor, quando comecei a mudar o meu objetivo, entendeu? A partir do momento que comecei a entender que todos nós somos, realmente, uma coisa só. Se eu faço bem para você, estou fazendo para todos. E, ao mesmo tempo, se a gente faz o mal, ou fecha os olhos para as coisas, acho que a humanidade está por aí. Outro dia, uma cliente disse assim: eu estava na sala de espera e não concordo com o que falaram lá, porque, na minha religião, fala-se o contrário. Este é o problema. Entenderam o tamanho do problema? Primeiro existe o sistema de crenças, Rambo, depois, vem a física. Qualquer coisa que se falar que não bata com a crença do povo do Rambo, resulta em não 762 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica aceito. Entenderam o tamanho do problema? Quando se põe determinada crença em uma criança, acabou. Leva-se N vidas para poder mudar isso. E se na próxima vez fizer um reforço, e na outra mais ainda, essa crença que foi colocada em nós, sabemos que temos essa crença de várias vindas aqui, não é? Quando se chega a um estágio insuportável que, no fundo, a gente sabe que está tudo errado e que faz cada vez mais besteira, e temos um sentimento de desespero para mudar isso. Esse sentimento, essa busca, acaba nos trazendo a verdade, certo? E é por isso que a gente acaba chegando ao único trabalho do mundo que nos mostra a verdade. E que nos mostra que, não vou nem falar em misericórdia, porque não vai ter misericórdia, é uma verdade, que o bem é o bem. Enquanto não se chega no fundo do poço, mas o poço é fundo, não? Não se questiona o que foi falado do Rambo, não é verdade? E é preciso ficar na miséria, ficar doente, morrer N vezes. E cada vez pior, 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 pior. Aí, será que? E você tem esta situação aqui, 7 bilhões de pessoas caminhando para o fundo do poço e não se muda, não muda. É preciso ir mais fundo, mas não muda. E mais fundo e mais fundo. Quando a pessoa entra na onda da ressonância, está tão paralisada, porque ela já errou tanto e não aguenta mais errar, que acaba falando: não, agora é isto, mas só que ela está com medo, também. Enquanto ela não tem uma certeza tão forte na sua vida, precisa cair um raio aqui para ela acreditar que agora é aquilo. Porque também eu, por exemplo, quando a ressonância entrou falei: nossa! Agora vou dar aula disso. Vou fazer isso. Agora vou fazer isso.
Será que é isso ou será que vou continuar com essa Hélio Couto e Osho 763 situação? Então, já que uma coisa não desce para falar comigo, eu vou fazer tudo. A hora que eu começar a fazer tudo, eu vou fazendo. Aí, de certo, uma hora define. Precisa cair o raio para a pessoa acreditar? Porque você já errou tanto. Aqui nesse planeta, tem raio sobrando, certo? Agora, como todas as dimensões estão interpenetradas e, na prática, é uma coisa só, porque o problema se você não enxerga, o problema é seu. O que já foi falado hoje, no início. Você sai do corpo e vai lá dar uma olhadinha. O problema é seu, certo? Igual ao outro, que mandou um e-mail. Pai, eu tenho medo. Eu morro de medo de espírito. Problema seu. Você está morrendo de medo? No seu quarto está assim gesto com os dedos indicando aglomeração de espíritos. Na sua sala está assim de espíritos. Há mais espíritos andando por aqui do que dos vivos, entendeu? Deve haver 7 de vivos, e uns 25 andando por aqui, se preparando, não é? Você não quer sair e dar uma olhadinha para ver a realidade. Então, tudo vai continuar do jeito que está, e haverá problema e problema e problema. Só problemas, e você não quer saber. Quando passa para o outro lado, dá de cara na lama, se tudo foi mais ou menos. Porém, se pisou na bola demais, vai mais para baixo e mais para baixo. Esta realidade terrestre é uma falsidade total. Isso aqui não é nada disso que se pensa, a realidade última. Vislumbra-se, alguns fazem guerras e mais guerras. Mata-se em larga escala em função de quê? Em função de quê? Uma tribo contra outra tribo. Um país contra outro país. Todo mundo vai matar o outro, os outros, por 764 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Medo. Medo de quê? Não. É outra coisinha. É outra coisinha. Poder. Não. O sujeito vai lá, mata todo mundo, tortura etc, etc. Aí, morre cheio de medalhas, certo? Rambo. Depois, acorda lá embaixo, bem embaixo. Quando acorda, está dentro de uma caverna, horrível, isso porque ainda está bem, certo? Mas não vou dar detalhes, hoje. Aí, o povo, os outros habitantes do local, todos têm formatos monstruosos, disformes. Monstros, literalmente, muito pior do que aqueles que vocês veem em Hollywood, porque, caso contrário, não vende o filme. Muito pior. Pensam que Alien é o pior que existe. Não, existe pior que Alien. Infinitas possibilidades, lembram-se? Pois é. O nosso amigo está lá embaixo, todo condecorado, e os amiguinhos são esses monstros. Porque, é lógico ser evoluir. A forma evoluir. Se evoluir, se acredita. Evoluir, se debita. Esse formato, cabeça, tronco e membros, é uma graça. Isso evoluir, num estalar de dedos. Depende. Eu pergunto. Meu amigo, aí de baixo, e agora? E agora? Continua achando que tinha que trucidar todo mundo, que você estava certo. Que o certo era matar todo mundo, o máximo possível. Agora, me mostre, aí embaixo, quais são os países que existem, aí embaixo. Conte para mim quais são as cidades. Onde está essa organização, aí embaixo entenderam? Isto aqui é uma ficção. Uma ilusão total. Lá embaixo não há distinção nenhuma. Existe o que você fez, o que não fez e o que se omitiu. Não existe país lá embaixo. Não existe sistema econômico. Não existe banco.
Não existe sociologia. Não existe nada. Só existe uma coisa. Ou fez o bem ou fez o mal. Simples. L. Couto e Osho 765. Não há nenhuma estrutura de ONU, Organização das Nações Unidas, lá embaixo. É tudo misturado. E agora, faz o que com as medalhas? E você está se sentindo bem, porque tem olhos, nariz, boca, 2 ouvidos, cabeça, tronco e membros, os 5 dedinhos em cada mão. Por enquanto. Você acha que está aí junto com os monstros e que você não é um monstro, porque está com os dedinhos e porque tem orelhinha pequenininha de humano. Espere só um pouquinho para ver a transformação começar no seu perispírito, para aparecer a realidade nua e crua de quem você é. Lembram-se do livro O Retrato de Dorian Gray? A pessoa tinha um espelho e esse espelho sofria transformação. Dorian Gray, ele podia fazer o mal que fizesse, e o espelho ia se transformando, sua imagem no espelho. Ele cobriu o espelho. Ele em sociedade era uma máscara, uma persona perfeita, nele não aparecia nada. Até que, um dia, levantou o pano do espelho. Do mesmo modo, para o nosso amigo lá de baixo, logo, a ficha cai. E quando a ficha cair, a transformação é galopante. Rapidamente começa a desfazer esse formato normal e pegar o formato coerente com as ações que teve. E existe outra caverna, para quem emprestou dinheiro sabendo que aquela pessoa não podia pagar e iria à falência. Existe outra caverna, com outros monstros. Tamanho não falta, tem caverna para todo mundo. A ressonância quebra a sabotagem, a autossabotagem? Não. Porque é água que decide. É livre-arbítrio. Mas não entra a consciência? Entra a consciência, há um impulso. Vamos fazer. Não, mas o que o meu cunhado falará disto? E a minha sogra? Acabou. Entendeu? 766 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Você entendeu o tamanho do problema? O problema é esse. É que em vez da pessoa pensar na sua evolução eterna, ela pensa no que o chefe falará, os amigos, os coleguinhas, os cunhados, a sogra. É consciência dela. Entra tudo o que ela precisa. Ela só tem que sair de lado e deixar o todo trabalhar. Só isso. O todo precisa fazer tal coisa, então faz tal coisa. Agora, enquanto resiste, porque essa é a questão, não é? Atrasa o processo meses e meses e anos. Quando eu peço para ir para o outro lado, já estou amparado, automaticamente. Todos são amparados o tempo inteiro. Todos. Mas aí tem o limite para ir. Eu vou aqui, vou ali. Não. Você pode sair, pede uma proteção, vai lá e dá uma olhada como é que é. Quando você voltar, precisa arrumar sua vida de acordo como é do outro lado. E aí é que mora o X, não é? Aí é que mora, porque, no dia seguinte você vai trabalhar e vem um sujeito pedir um empréstimo que não tem como pagar. O que você faz? Dá o empréstimo. Você não pode dar empréstimo. As coisas são muito práticas. Ou é ou não é. Ser ou não ser. É simples. É ser ou não ser. Vá lá, dê tudo o que você tem e me siga. É simples. Não existe filosofia. Solte tudo isso e me siga. Porém, você confia 100% ou não? Como é que você vai confiar se não conhece, não é verdade? Esse é o problema. A gente volta sempre lá atrás. Porque é Rambo 1 de um lado, Rambo 2 do outro, Rambo 3 do outro, entenderam? Agora existe um bando de mercenários, certo? Se passar o filme, os mercenários lá, naquela ilha. Nossa! O politeísmo.
Hélio Couto e Osho 767. Eles estavam no monoteísmo, Rambo, o Deus único. Se passar, lá, o outro filme. Epa! Mas existem mais 11? E ele se dá bem com os outros 10. Portanto, se ele se dá bem, os outros também são deuses e todo mundo se dá bem. Mas existe um Deus que anda com submetralhadora. O outro gosta de demolição. O outro tem facão também. Ah, então, há um monte de deuses e cada um gosta de algo diferente. Mas todos exterminam, não é isso? Isso mesmo. Entendeu? Logo darão um jeitinho na coisa, falando: não há problema. Continuamos, mas pode abrir a facção do Deus 2, 3, 4, 5, 6, alguma semelhança com o planeta Terra, alguma semelhança? E aqui não é assim. Não, todo mundo convive com o outro Deus. Convive com o outro, esse convive comigo, e tudo numa boa. Pois é. Então, bate-se na tecla de ensinar mecânica quântica quando o problema, como já está mais do que determinado, é a consciência da pessoa, porque tudo é consciência. Quando você cria alguma coisa, isso é criado numa outra dimensão. E como você acessa essa outra dimensão? Dormindo, você vai para outro plano. Como é que eu faço isso consciente? Você fecha os olhos e sai. Só isso. E pede proteção, também. Não, vocês vão sair daqui fazendo um monte de cursos de viagem astral. Percebem como se complica, sem necessidade de nada disso. 768 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, ele quer dizer consciente. Feche os olhos e pronto. Vai pra fora, acabou. Mas e o medo? E o medo? Por que não faz isso? Por que não faz? Porque, no dia seguinte, vai sentar para trabalhar na empresa e terá que tomar umas decisões, e aí, como faz com essas decisões? Ficar sozinho no mundo. O caminho de Buda. O caminho do Buda é um caminho solitário, certo? Buda estava sozinho lá, debaixo da árvore, entenderam? Sozinho. Não tenham a ilusão de que vai ser em grupo que vai ocorrer a iluminação. Esquece. Isso não existe. Iluminação é individual. E como vocês imaginam que os outros reagirão, à medida que você se iluminou? Acha que eles ficarão felicíssimos da vida? Eles não entendem. Não entendem. Não percebem. Não têm esse grau de consciência. Você vai esperar que um reptiliano não coma o pato? Ele não sabe nem do que você está falando. Você fala, crocodilo, o pato e você são uma única coisa. Existe uma centelha divina dentro do pato e uma centelha divina dentro de você. Sabe o que o crocodilo vai falar? Pirou, pirou. Esse cara pirou, a mecânica quântica é monoteísta. E, óbvio, só existe uma única consciência no universo. É uma individuação do todo. Ele se subdivide para ter N experiências e para propiciar aos egos que possam ter a alegria da evolução. É uma graça que ele dá, percebem? Porque ele não precisaria fazer isso. Imaginem que exista um planeta distante e que a NASA mande uma tripulação de aproximadamente 10 para lá. Eles descem e encontram uma população de macaquinhos ainda pulando Hélio Couto e Osho 769 nas árvores, e alguns que já andam meio agachados. E chegam 10 astronautas, com toda a tecnologia. Para os macaquinhos, quem são esses astronautas? Assistam ao último Star Trek, para verem. Em Hollywood, os cineastas passam as ideias, mas será que a ficha cai? Logo no início do filme, Star Trek, o último. A primeira diretriz diz que eles não podem deixar os nativos de planeta algum verem nave.
Não podem ver nada, para deixar a evolução acontecer naturalmente. Bem, eles descem lá e são perseguidos pelos nativos e, o único jeito, estão salvando os nativos, o único jeito de fugir rapidamente, porque os nativos estavam correndo atrás deles, era tirar a nave que estava debaixo d'água. A nave sai debaixo d'água, eles entram na nave e vão embora. E estavam correndo porque tinham pego, lá, um pergaminho dos deuses, dos nativos, indígenas. Quando vão embora, o Spock fala para o Kirk: você não podia ter feito isso. Não sabe que existe a diretriz de que não podemos intervir. Ele fala: o que é isso? Eles só viram uma nave, a cena muda, imediatamente. O xamã está com os indígenas em volta dele, desenhando a nave na areia. A partir daquele dia, eles passam a ter um novo deus, que usa aquela nave. Perceberam? Hollywood fez isso para passar o que acontece aqui. Escutem, se uma tecnologia muito avançada desce num planeta, para aqueles nativos os visitantes são deuses. Não precisa. Agora, não existe o deus Rango lá no Pacífico, e o deus Frum, um militar que desceu de um barco. Eles acreditam que cada um deles é deus. Uma dica: 13 volumes, Zecharia Sitchin. Leia os 13 volumes, você vai ter uma ideia do tamanho do problema que virou este planeta. E esses que a gente vê aí pela rua? Quer conversar? Não, estão vagando por aí. Alguns querem conversar, outros estão indo ao boteco tomar alguma coisa. Porque 770 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, tem uma energia boa, tem uma energia ruim? Não dá. Só dá para saber pela atitude, porque está tudo misturado. Existe assaltante. Existe assaltante do lado de cá, do lado de lá. Existe pistoleiro, vingador. Existe de tudo, de tudo. Existem os que são contratados para fazer um servicinho. E se eu quiser conversar com esses que vejo durante o dia? É arriscado conversar sem ter proteção. Mas, é só pedir. Claro que é só pedir proteção. É só pedir proteção. Porém, as pessoas pedem proteção? Não pedem. Elas não acreditam em nada. Então, não pedem proteção. A pessoa vai lá na Avenida Industrial, área de prostituição, às 3 horas da manhã, olhar a lua, não é? Depois, aconteceu, e aconteceu. Quem é culpado? Quem que foi lá passear às 3 da manhã? E agora alguém é culpado disso? Não, a própria pessoa escolheu. Portanto, as coisas são simples. E conhecimento existe documentado, às toneladas. Vejam. Só um aspecto da questão tem 13 volumes para se distraírem. E desses 13, vai puxar mais não sei quantos. Isso só para ver um pedacinho da história, um pedacinho. Só existe onda. Quando diminui a velocidade da onda é que ela passa a ser uma supercorda ou um quark, e aí que vira próton, que vira átomo, que vira molécula, que vira célula, que vira agente, por exemplo. Mas é uma diminuição da vibração de uma onda. Passa a se comportar como quark. Há vários tipos de quark, juntam-se 3, viram um próton. É só organização. Vai organizando, organizando, organizando. Agora, lá embaixo, só existe onda. Lá embaixo, não há diferenciação nenhuma. Elcouto e Osho 771 é essa individuação, para que a pessoa possa evoluir. Se quiser. Mas, como tudo só funciona para o lado do bem, quem não quer evoluir passa a ter problemas. E não é castigo. Não é castigo, é eletromagnetismo. Ressonância é só permitir que o crescimento aconteça. Recebeu a onda, está bem.
Por exemplo, vender cafezinhos. Vamos vender cafezinhos. Deixa vir, 800, 1000, 1500, 3000, 50.000, 800.000 se deixar. Se deixar, é o que vai acontecer. É só não puxar o freio. Precisa haver crescimento em todas as áreas, o tempo todo. Não é possível ser co-criador da segunda à sexta, das 9 às 17 horas, entendeu? Depois, eu vou encher a cara no boteco. Não é possível ser assim. Isso não é co-criador. Vocês estão vendo, é muito mais complicado, entendeu? Quando se pega a porta de uma faculdade e se olha do lado, deste lado e do outro lado, o que se encontra? Bar por todos os lados, e lotado. Todos os bares lotados. Quem está bebendo lá? O ego. O ego. É o co-criador. Não, é o ego que está bebendo. Ele deveria beber? Não, não deveria. Deveria estar estudando. E aí, como é que faz? Percebem? É fácil. O que é o ego? O ego é a vontade da pessoa que quer fazer o que ela quer, e não o que o todo quer. Quando você abdica de fazer o que você quer e faz o que o todo quer, pronto, acabou o ego, está tudo resolvido. Fim. Vai ser feliz. Vai ter tudo o que precisa. Está tudo resolvido. Aí, não, mas eu quero beber, quero matar o outro, quero, bem, então está bem. Faça e arque com as consequências. Portanto, a prática é muito simples. Deu vontade de beber, você decide. Não beber. Não deveria beber, não beber. Não vou beber, vou estudar. Ai, não quero trabalhar, vai trabalhar. Ai, estou com preguiça de visitar mais um cliente, visito o cliente. E aí? Não é simples. Não tem mistério filosófico para uma coisa. 772 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica dessas, para o qual se possa dar a receita do bolo. Não há mistério filosófico nenhum. O que você precisa fazer para ter crescimento evolutivo? É isso que você precisa fazer. Pergunte para a centelha. Devo ir ao boteco beber ou devo estudar? Faça a pergunta, e você terá a resposta, e siga a resposta. Em última instância, é simples. Agora, a ferramenta da ressonância transforma o que seria uma batalha de milênios e milênios e milênios para evoluir, em algo que você pode fazer numa encarnação, num estalar de dedos. Porém, é uma escolha, certo? Você quer gastar eternidade para chegar onde tem que chegar? Porque tem que chegar de qualquer maneira. Sabe a tragédia disso? A tragédia é que toda essa resistência é pura perda de tempo, entendeu? Você pode resistir quanto quiser ao todo. Pode resistir, entendeu? Como foi falado, quando chegar ao fundo do poço, ao fundo, você concluirá. Perdi todo esse tempo, mas o fundo do poço é bastante desagradável, certo? Bastante. Então, dói para valer. E é única e exclusivamente de sua responsabilidade, porque não é castigo. O todo é só amor. O todo não castiga. Portanto, essa dualidade bem e mal, é criação humana. O todo não tem nada de mal nele. Mesmo que venham os filósofos. Não, porque o todo é tudo. Então, o mal está no todo. Não está. A individuação, esse ego que as pessoas criaram, é que criou essa dicotomia de bem e mal. Não existe isso no todo, certo? Portanto, deuses mercenários de facão, não são o todo. Isso precisa ficar extremamente claro. Quando isso cai, quando a pessoa entende e sente isso, acabou o problema. Está tudo resolvido. Mas isso tem que ser sentido, senão você não põe a mão no